Olha, o Balanço Geral fez aqui uma matéria com flagrante de descarte irregular de coque. É um produto derivado do petróleo na BR-101 no município de Laranjeiras. Você tem as imagens aí na tela. E também recebemos várias denúncias sobre desmatamento aqui no estado de Sergipe. Sobre esse caso específico de Laranjeiras, quando foi feita a denúncia que esse material que estava sendo descartado de forma irregular era um material que estava poluindo o rio Sergipe. E nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Balanço Geral o doutor Walter César, que é promotor da cidade de Laranjeiras, e também o doutor Carlos Henrique, que é do Centro de Apoio ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Sergipe, a quem cumprimento e agradeço aos dois membros do Ministério Público por estarem aqui. Doutor Walter César, sobre este caso do descarte de coque, que é um material derivado do petróleo em Pedra Branca, que tipo de providência o Ministério Público adotou? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bom, o Ministério Público de Laranjeiras, ao receber a denúncia com relação a esses fatos, esses resíduos sólidos que estavam sendo despejados lá em Pedra Branca, nós inicialmente tentamos celebrar um TAC com as transportadoras, diversas transportadoras lá, que lá se localizam em Pedra Branca. Mas foi celebrado quando eu percebi que não haveria efetividade, por conta de que muitas das transportadoras elas mudam de pessoa jurídica, a sua razão social. Então eu procurei verificar a possibilidade de responsabilizar aquelas empresas que distribuem o produto, né, o produto com relação aos fertilizantes e outros plásticos e outras coisas. E com relação ao coque também, que é um material utilizado principalmente pelas fábricas de cimento, né, que são transportados, inicia o transporte através do porto aqui na Barra, e daí tentei ver a possibilidade de também celebrar um TAC, não obtive êxito. Entrei em contato com o Centro de Apoio aqui do Ministério Público aqui em Aracaju, através do colega Carlos Henrique, para que também pudesse abraçar essa causa, defender, tentar resolver esse problema, porque envolve empresas que não são localizadas tão somente em Laranjeiras, tem empresas em outros lugares, inclusive o porto que eu acabei de falar agora. E, ao mesmo tempo, eu promovi uma ação civil pública em face do município de Laranjeiras, por conta da falta de fiscalização. O município está, no meu entendimento, omisso nessa questão do meio ambiente, e contra essas empresas, a exemplo da Fafem, a exemplo da Cimesa, para que elas exigissem dos transportadores, porque elas exigem que os caminhões, os veículos, sejam, a sua carroceria seja limpa, né, e para fazer o transporte. Então, mas não exige que essa limpeza seja feita num lugar adequado, ou seja, que o caminhoneiro faça o descarte em qualquer lugar, e por isso que está causando um pouco ainda não está resolvida essa questão 100%, mas eu acredito com essa ação judicial e também com o trabalho do colega Carlos Henrique junto à ADEMA, eu acho que vai logo ter um êxito em relação a essa questão. Pelo relato que o senhor fez, demonstra claramente que o Ministério Público agiu com bom senso, ou seja, tentou fazer os TACs, fazer o ajustamento de conduta, mas infelizmente não foi possível. E aí, quando não é possível, se parte para a via judicial. Exatamente. Doutor Carlos Henrique é do Centro de Apoio ao Meio Ambiente. Aí, esse assunto, então, o senhor passou a trabalhar nele também. Qual a providência que foi tomada? Juntamente com o Dr. Walter, né, eu solicitei as fiscalizações do IBAMA, da ADEMA
na região específica de Pedra Branca, porque tem uma concentração muito grande de carretas que pernoitam ali atrás de frete, tem uma concentração muito grande. E aí, com a fiscalização, o problema piorou. Por quê? Começou a fiscalizar e piorou? Piorou. Porque, efetivamente, com os agentes da ADEMA e do IBAMA ali em Pedra Branca, os caminhoneiros começaram a descartar ao longo da BR-101, de Carmópolis para cá, e na rodovia que liga o Porto de Sergipe à BR-101. Então, assim, Eles não deixaram de descartar lá e começaram a descartar antes de chegar lá, antes de chegar lá, por conta da fiscalização. E essa fiscalização ainda é mais difícil por conta que não tem dia nem hora. Isso é feito na madrugada e não tem como que os agentes ficarem ali observando e esperando, até porque se o caminhoneiro observar que tem algum fiscal do IBAMA ou da ADEMA no local... Ele não vai descartar. Exatamente. E aí, como resolver o problema? O problema estava posto lá, todo dia chegavam mais denúncias, olha, agora é em Rosário, agora é em Carmópolis, Maruim, na Barra. Bom, seria ou promover uma ação em todos esses municípios, para que os municípios efetivamente fizessem a fiscalização, ou a ADEMA rever as licenças já concedidas às empresas. Doutor Carlos, eu vou lhe pedir só um minutinho, a repórter Aline Aragão que está me chamando, eu volto já a esse assunto, você vai falar sobre as licenças, inclusive sobre a participação da ADEMA. Voltar aqui o assunto que não é mais de Laranjeiras, né? É um assunto que já envolve vários outros municípios, que é o descarte irregular de material poluente com o doutor Carlos Henrique. O senhor, quando eu lhe interrompi, o senhor falava então que acionou a ADEMA, porque quando houve a fiscalização em Pedra Branca, os caminhoneiros deixaram de fazer o descarte em Pedra Branca e passaram a fazer em vários outros pontos da BR-101. Como eu havia dito, o que ficou muito mais difícil de uma efetiva fiscalização. Antes, em Pedra Branca tinha um único corpo poluente, né? Um local, a poluição estava restrita àquele local. Se bem que muito preocupante, por conta que o coque do petróleo, que é o mais contaminante dos materiais despejados incorretamente, descartados incorretamente, quando vem a época da chuva, ele escorria e ia para o Rio Sergipe, poluindo, que é altamente contaminante, altamente cancerígeno, o coque do petróleo. E agora passou a contaminar, depois da fiscalização em Pedra Branca, diversos corpos hídricos, diversos solos. E aí, como resolver o problema? Chamei a ADEMA e disse, ADEMA, tem que exigir aí, na licença ambiental dessas empresas, para a gente resolver esse problema, a condicionante que as empresas que contratam os transportadores, exigir dos transportadores que apresentassem uma certificação de limpeza das carrocerias em local ambientalmente adequado. Porque anteriormente exigia só a limpeza. Mas onde foi descartado? Foi descartado. Aonde? Limpado em qualquer lugar. Em qualquer lugar e aí próximos a corpos hídricos, próximos a lavouras, que aí escorria a água da chuva para as lavouras e contaminava ali, tem uma região, e para os peixes ali, né, que tem alto consumo, até nas próprias margens da BR ali tem venda de mariscos. A ADEMA disse, bom, eu vou à medida que as licenças forem vencendo, eu vou colocando a condicionante para renovar as licenças das empresas. Aí eu comecei a observar que tinham licenças que só venceriam em 2019, 2020, 2021. Você tinha que esperar 2021 para exigir. Exatamente, não resolve o problema. Aí o último ajuste com a ADEMA foi o seguinte, a ADEMA vai rever todas as licenças das empresas para que essas exijam dos transportadores a certificação e o descarte regular, o descarte em um local ambientalmente adequado de todo o material poluente. Aqui no estado tem esse local? Tem um licenciado e outro, segundo a ADEMA passou, e outro em fase de licenciamento. Sim. E aí, com o surgimento da demanda, outras empresas irão aderir, observar o mercado, para que possa abrir um empreendimento que faça a limpeza adequada e ter a livre concorrência. Ou seja, a ADEMA vai começar já de agora, independente do momento que vai vencer a licença, a rever todas essas licenças. Já começou a fazer isso. Já começou. E aí o dono da transportadora ele vai ter que comprovar o local onde ele fez o descarte desse material. Ele vai apresentar... E que esse local seja ambientalmente licenciado, digamos assim. Na hora de fazer o transporte, contratar o transporte, né, a transportadora ir lá apresentar um certificado, olha, meu descarte foi feito no local que tem licença da ADEMA e está tudo regularizado. Muito mais difícil se fosse as transportadoras, a gente agir como o Dr. Walter fez no início, agir nas transportadoras. O número de transportadoras ele é muito maior do que de empresas contratantes.
Então, assim, teria um número pulverizado e as transportadoras, elas mudam. Um grande número de mudanças de CNPJ, de razão social, e aí fica difícil o controle. Nas empresas não, elas são sempre as mesmas que estão ali na região de Maruim, Rosário e Laranjeiras. Então, as empresas revendo as licenças, a ADEMA revendo a licença das empresas, resolver o problema na origem, evitava justamente que ocorresse. E a empresa, por sua vez, só vai contratar a transportadora. Exato, só contrata a transportadora que tenha presente certificado. Apresente o certificado. Não tem o certificado, ela não apresenta. Esse é o compromisso da ADEMA. Doutor Carlos Henrique, nós recebemos aqui ontem um vídeo de... A pessoa disse que era um desmatamento de uma área em Moita Bonita. Esse tipo de denúncia, o cidadão deve fazer direto ao Ministério Público, ao promotor da comarca, à Polícia Militar? Como é que ele deve agir quando há esse tipo de denúncia? Esse tipo de denúncia pode ser feito em qualquer dos órgãos de fiscalização, tanto no promotor da comarca, como no centro de apoio. Essas imagens que nós estamos vendo agora na tela? Através do centro de apoio, né? Ou através do e-mail, da ouvidoria do Ministério Público, e aí o centro de apoio encaminha para o promotor local e, se for o caso, pede a fiscalização da ADEMA, do IBAMA, depende da área, porque se for, por exemplo, a área de Mata Atlântica, é Ministério Público Federal, e aí entra o IBAMA na fiscalização. Existe muita dúvida da questão da competência legal do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal. Por exemplo, muita gente deve estar estranhando. Fábio Henrique, por que você não pergunta ao doutor Carlos Henrique sobre a questão que envolve a Praia do Saco? Porque ali é uma ação movida pelo Ministério Público Federal, né? Questão da zona de expansão de Aracaju, é uma ação movida também pelo Ministério Público Federal. Então, essas áreas, áreas federais, a competência é do Ministério Público Federal. A Praia do Saco tem uma ação do Ministério Público Federal, né? Porque ele alega a invasão de casas numa região de proteção e está impedido ali construção, mas é do Ministério Público Federal porque é uma área de proteção permanente federal, da União. Então, assim, a atuação é do Ministério Público Federal. A zona de expansão é uma ação conjunta do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal por conta do financiamento da Caixa Econômica para alguns imóveis e por conta do cone aéreo que envolve a Infraero. Uma pergunta que chegou agora através do WhatsApp é aquela ação de possível derrubada de bares na Sarney. É uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Ministério Público Federal. O senhor falou na ouvidoria, muitas vezes o cidadão fica com medo de fazer a denúncia, porque é alguém próximo e ele acha que é possível ele fazer a denúncia e ele não ser identificado? É possível fazer a denúncia sob sigilo e o sigilo do denunciante é totalmente preservado. Então não precisa ter medo? Hipótese alguma. Não, hipótese alguma. E essa denúncia, porque nós falamos no crime ambiental da Serra do Machado e Moita Bonita, mas há vários outros, a retirada ilegal de areia de rios, a retirada ilegal, enfim, há uma série de crimes ambientais que acontecem diariamente. Como o senhor disse, é muito difícil que os órgãos de fiscalização estejam presentes nesses locais. Então, o cidadão ele pode fazer a denúncia através da internet, que ele faz? Através do site, entra no site do Ministério Público, vai lá no link da ouvidoria, faz um cadastro e pede que for sigilo, ele vai escolher o campo se é sigiloso ou não, ele que escolhe, e aí é feita a denúncia e tem um encaminhamento devido. E ele acompanha esse procedimento, o desenrolar dessa denúncia. Doutor Walter, o senhor acha que com essa medida adotada pelo Ministério Público e agora com a participação da ADEMA, vai resolver o problema? Eu tenho certeza que sim, Fábio. A ação está em andamento, as empresas serão, vamos dizer, acionadas, citadas para responder, a exemplo que eu falei aqui da Fafem, Petrobras, Cimesa e outras, irão responder a essa ação e, paralelamente, tem essa cobrança aí da ADEMA através do licenciamento. O que resolver primeiro, se é através do licenciamento da ADEMA ou mesmo da ação, certamente esse problema aí da poluição do solo, do ar e da água será resolvido. Eu tenho essa esperança de ter efetividade, não só com a ação promovida lá em Laranjeiras, mas também com essa ação do colega, através do termo de ajustamento, com a ADEMA cobrando no licenciamento
esse certificado de limpeza, vamos dizer assim, de vistoria e limpeza dos caminhões que trafegam no nosso estado, que realizam o transporte no nosso estado. Ok, doutor Walter, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do Balanço Geral. Doutor Carlos Henrique, prazer em reencontrá-lo, muito obrigado também aos dois membros do Ministério Público que vieram aqui prestar esses esclarecimentos que interessam não só a população de Laranjeiras, mas como todas aquelas cidades que margeiam ali a BR-101.